Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre fosfatagem. E o convidado é o engenheiro agrônomo Douglas Lopes, ele é formado em agronomia pela Fafran em 2005, lá em Tuverava, já teve passagens aí por Ihara, BASF, Dow, também por revendas agrícolas e hoje ele é o RTV da Fosfaz Fertilizantes. Douglas, meu amigo, seja bem-vindo. Rafael, tudo bom? Tudo É um jóia? prazer imenso estar participando aqui e a oportunidade que nos foi dada. É isso aí, Douglas. Vamos lá. Então, vamos falar um assunto aí que eu acho que é de extrema importância para a agricultura, né? Nós vamos dando sequência aí no que nós já falamos sobre calagem, gessagem, matéria orgânica e agora um dos principais insumos também, que é a fosfatagem. E agora é por conta sua, meu amigo. Rafael, entrando num dos principais pilares, né, da fosfatagem, principal, tá, é uma amostragem correta de solo que seja representativa da área a uma profundidade aí padrão, que é de 0 a 20 quando a gente fala em calcário e fosfatagem, e de 20 a 40 quando a gente fala no caso do gesso, né? Sim. Então, é o que a gente tem pregado bastante nos bate-papos, né, sobre a importância de fazer uma amostragem de solo bem feita, né? Assim, acompanhamos também aí que alguns produtores não têm o hábito de fazer a análise de solo todo ano, então você não tem aquela realidade do momento, né, do que está acontecendo com o solo dele. Então, com a amostragem de solo anual e a análise desse solo sendo feita para fazer todas as correções, né? E aí a gente tem condições de fazer a recomendação adequada aí, conforme for a necessidade do produtor, né? E aí, agora a gente fala de amostragem, que a gente sabe que é importante, né? Também aí tem o resultado, né? Como esse resultado chega, né, Douglas? Como que a gente consegue interpretar esse resultado aí? Rafael, falando pós-coleta de solo e você já tendo, né, resultado em mãos dos laboratórios aí, a gente tem vários pontos, né, a ser frisado, principalmente em comparação ao fósforo, que é a faixa de pH do solo conforme a disponibilidade dele. Hoje, trabalhando numa faixa ideal, que você tem um melhor aproveitamento aí do fósforo, você está trabalhando na faixa de 6 a 7, tá? O mais ideal é de 6,5 a 7, que hoje não é a principal realidade aí das principais áreas aí do Brasil, Eu acho que tem até que está uma, em torno de 6. tem até uma ilustração aqui para Oi, gente, Rafael. tem até uma ilustração aqui para gente falar sobre o assunto aí, né? É isso daí. Nós estamos. O ideal, né, igual nós estamos falando, de 6,5 a 7, mas não é a realidade hoje das principais áreas do Brasil, que está em torno de 5 a 6 nessa faixa aí, que hoje vai dar um aproveitamento aí do fósforo que é aplicado tanto como corretivo, quanto na própria aplicação de adubação de base, em torno de 50%, que a gente fala. Claro que isso varia pelo teor de argila, que vai fixar mais ou fixar menos fósforo. Sim. Tá? E partindo também não só pela importância também da parte do corretivo, de calcário, também nós podemos partir aí para aquela outro gráfico, não só do fósforo, dos outros nutrientes que são essenciais aí para o desenvolvimento das culturas, né? E Se a aqui o gente que pegar aí hoje o principal foco aqui seria o que? A gente está trabalhando na faixa aí de 6 a 7, que é onde os principais nutrientes aí para as plantas estarem desenvolvendo naturalmente aí, né? É na faixa de 6 a 7. Você vai ter aí com 6 de pH em torno aí de perda de 20% só,
e você partindo para neutralidade, você vai ter, bem dizer, zero de perda desses nutrientes para o ambiente que é o solo, né? Existem outras formas de perda, mas falando principalmente de corretivo aí, minimiza muito esse tipo de perda. Eu acho que isso vem com essa tela aqui, né, Douglas, vem a reforçar e acho que complementar tudo que nós já falamos aqui nos bate-papos anteriores, sobre a importância de você fazer a correção da acidez do solo, né, fazer a análise de solo, fazer a recomendação e posteriormente fazer a correção do pH do solo, porque isso aí é o que vai te dar base para você ter um melhor aproveitamento de tudo que vai vir pela frente, né? Vai ser a melhor otimização dos nutrientes. Aqui o que a gente consegue enxergar é que com o solo corrigido aí com pH na faixa de 7, que é o ideal, ele tem um aproveitamento de 100% de todos os nutrientes que estão no solo ou que vão ser aplicados, né? Isso daí, então, eu acho que é a peça fundamental para que todo o nutriente que seja aplicado, ele tem que ter essa base bem feita, que é a correção do pH do solo, né? Não tenha dúvida, Rafael. Isso aí é primordial aí na estrutura na construção da estrutura aí do perfil do solo, né? Tem que ter uma condição aí favorável para crescimento radicular também e corrigir a acidez. Partindo um pouquinho para o foco que é fosfatagem, tá? Quando você faz a coleta e você tem a necessidade de fazer o fósforo como corretivo, tá? Você vai pegar, nós temos várias fontes aí no mercado, como fosfato natural reativo, fosforita, e hoje nós temos aí umas fontes mais ricas, igual no caso dos termofosfatos, tá? Quando você vai fazer a aplicação ou como corretivo em área total, tá? Ou também em culturas perenes e semi-perenes, como adubação de manutenção. E aí, o que acontece com esse fósforo? Quando você aplica ele em área total, o correto é você incorporar ele a 20 centímetros, que é a camada ali de maior fertilidade do solo, e ele entra na fase sólida do solo, tá? E, então, em contato com o solo, ele passa a ser o fósforo lábio. E com esse contato, você tem várias formas, né, de perda, porque o fósforo lábio é aquele que está disponível tanto para corrigir, para elevar o teor de fósforo do solo, que é o que está dentro da solução, ele tem várias formas de perda. Quando você faz um calcário aí, igual você falou, não tem uma amostra, você faz aquilo que a gente fala, né? Vou fazer X toneladas, e você não corrige a acidez necessária, você mantém o alumínio tóxico, você mantém, dependendo do perfil do solo, um ferro, que são os principais fixadores de fósforo. E o que a gente enxerga aqui, né, Douglas, que o fósforo, ele tendo essa condição favorável, né, com correção de acidez aí, ele fica na parte da solução do solo, né, a parte que é aproveitada pela planta, né, a forma lábio, né, e aí a planta vai fazer o uso desse nutriente, né, para poder fazer o desenvolvimento. Aí, como você disse, tanto para fazer, no caso, a ação corretiva, né, do solo, falta fósforo no solo, acho que a quantidade de fósforo nos solos brasileiros são baixíssimas, né, já cheguei a pegar caso aí com 1 ppm de fósforo no solo, e aí para que você faça a correção desse fósforo, você tem que usar uma fonte de fósforo que ela não seja, acredito eu que uma das fontes que não seja tão solúvel, né, para ficar totalmente disponível para a planta, porque se a planta não tiver ali naquele momento, ela não vai entrar em contato, a raiz não vai entrar em contato com esse fósforo e vai acabar se perdendo também. Então, você tendo uma condição de um fósforo aí que ele fique na solução e que ele não tenha aí problema de fixação também, isso é muito importante para ter uma melhor eficiência do processo de fosfatagem, né? Não, sem dúvida.
E falando um pouquinho, quando a gente fala em fosfatagem, tá? Qual que é os principais benefícios quando a gente faz a fosfatagem? Principalmente o maior desenvolvimento, né, do sistema radicular das culturas. Então, consequentemente, você vai ter uma maior absorção. A gente fala de água e nutriente, mas é aquilo que a gente fala que é a solução do solo, né? A gente pega a água, ou é da chuva, ou é da própria irrigação, mas o nutriente, aquilo vira uma solução, né? Que a planta absorve isso e desenvolve pelo todo o seu metabolismo. Então a planta, né? A planta ela bebe o nutriente, né? Ele não come o nutriente, ela vai beber. Então ele tem que estar na forma, precisa ter água no solo, né? Para poder a planta fazer a solubilização desse nutriente da forma que é disponível para ela poder beber esse nutriente, né? Isso. E o que que acontece? Quando você tem uma fosfatagem aí, qual que é os principais benefícios? Quando você tem um melhor desenvolvimento radicular, você tem uma maior resistência ao estresse hídrico. A gente sabe que cada ano é um ano diferente. Quando você tem um sistema radicular mais desenvolvido, a planta ela tolera mais dias, né? Sem chuva, que a gente fala, né? Então ela aguenta um pouco mais esse estresse hídrico. E quando você tem uma planta bem nutrida nutricionalmente, com fósforo, consequentemente você tem uma maior produtividade. E até, Douglas, que a gente tem conversado bastante aqui nos bate-papos, sobre essa importância de você dar condições para a planta ter o desenvolvimento ideal, né? Tendo o pH correto, construindo o perfil do solo, com o uso do gesso, né? Primeiro, o calcário para correção da acidez, segundo, o gesso, que é um dos fatores aí que auxiliam na construção do perfil do solo, uma matéria orgânica também no solo, a porosidade desse solo também, o solo vivo, né? Para ter as bactérias, os micro-organismos lá que fazem o papel também que a gente não enxerga, né, para poder dar essas condições ideais para todos os nutrientes ali ficarem disponíveis para as plantas, né? E tudo isso daí soma-se, né? O que vem e depois a complementação, fazer a correção do fósforo. Depois mais para frente nós vamos falar sobre a correção também do potássio. Isso tudo vai auxiliando para que o produtor consiga atingir a produtividade ideal, né? Não tenha nem dúvida. É igual aquele barril que a gente sempre fala, né? Não adianta você ter uma nutrição de um nutriente e faltar em outro. Então, aquele nutriente que falta é o que vai limitar a produtividade, né? A máxima produtividade. Que é a lei do mínimo, né? Que é todos os nutrientes têm que Isso. estar em equilíbrio para que todos tenham a melhor eficiência. Se um tiver deficiente ou tiver em excesso, ele vai comprometer todos os outros nutrientes, né? Então você tem que manter o equilíbrio entre esses nutrientes para que eles sejam melhor aproveitados pelas plantas, né? Igual a gente está falando especificamente de correção fosfatada, tá? Nós temos dois tipos de correção. Nós temos a corretiva, que usa principalmente nas áreas de reforma de cereais, ou propriamente de cana, que é a cada 4, 5 anos, né? Que é o ciclo, e temos a de manutenção, que é o que a gente fala das culturas perenes e semi-perenes, que é feita normalmente a cada ano sim, ano não, conforme a necessidade que vai nos falar o resultado da amostra de solo, né, que é feita todo ano, igual no caso de cana, de citros. Se você faz todo ano, normalmente ano sim, ano não, você tem que repor aquele fósforo que está com teores normalmente mais baixos no solo, né? Você tem que fazer uma poupança, né? Fazer a poupança do nutriente, né? Deixar ele lá disponível e sempre vai ter que repor ele, né? No caso aí, Douglas, como nós citamos, o fósforo nos solos brasileiros são muito pobre de fósforo, né? Então aí casos de 1, 2, 3 ppm de fósforo, né? E aí a gente vai falar, e assim, dependendo da cultura, ele vai ir aí para 10, 12, 15 ppm, né? Para fazer essa construção gradual, que você não consegue fazer a correção
total do fósforo, né? Você tem que fazer gradualmente, né? Normalmente, Rafael, isso é feito, como você disse, gradual. Se você tem uma área aí com 2, 3, 5 ppm de fósforo, normalmente você vai levar ele para 10, 15 ppm de fósforo. E aí no próximo ano, se você conseguiu elevar aí para 10, 12, no próximo ano você vai levar ele para 15, 20. Então, isso é feito gradativo, né? É, Principalmente devido ao custo, né? e não tem, e assim, as fontes que você vai utilizar de fósforo, tem aí, como você citou aí, as fontes reativas, fontes termofosfato, fontes solúveis também, né, que estão mais disponíveis para a planta, você tem que se adequar para que você construa isso aí. Não é, precisa levar para o ppm lá para 20, vou aplicar uma fonte solúvel, e aí vou colocar uma tantada lá de nutriente de uma vez, e esse solo ele não vai ter condições de fazer a assimilação desse nutriente, né, fazer a poupança, às vezes vai ser lixiviado, vai ter problema, o fósforo não, vai ter problema de fixação, né, e aí, teoricamente, você tá desperdiçando o recurso, né, o dinheiro, jogando dinheiro também, então você tem que entender. Não tenha nem dúvidas. Se olhar hoje os principais produtos que a gente tem no mercado disponível, né, para fosfatagem, a gente pegar hoje aí fontes no mercado, ela tem menos de 10% do total solúvel em ácido cítrico, tá? Você partiu para os reativos, do total, ela tem 30% do total solúvel em ácido cítrico. E você partiu hoje para os termos fosfatos, você tem do total 90% dele é solúvel, só que em CNA mais água. E se você pegar hoje as fontes solúveis em água, ou no caso do super simples, você vai pegar o quê? Do total que é em CNA, mais ou menos 90% é em água. Isso daí é igual você está comentando. Quando você vai fazer uma adubação corretiva, você partindo para o caso, quando você tem o pH mais corrigido e você vai usar uma fonte solúvel em ácido cítrico, a performance dessa parte solúvel ela é muito baixa devido ao pH. Tá? Você vai usar uma fonte solúvel em ácido cítrico, você tem que trabalhar com o pH mais baixo, de 5,2 para baixo. Já nos casos dos termos fosfatos e das fontes solúveis em água, você tem que trabalhar com pH mais corrigido, de 5,2 para cima, aonde você tem um melhor aproveitamento. Como ele está prontamente solúvel, a perca dele para o solo por fixação é muito rápida, que é ao contrário dos termos fosfato, que é o que? Por ele ser solúvel em CNA mais água, você tem um residual. Então ele vai manter a sua planta nutrida, né, corrigindo durante todo o ciclo. Isso é o que o É, produtor tem que analisar na hora da compra, né? isso você tem, então, essa decisão de qual produto utilizar vai se basear muito também na condição do solo, né? Qual o manejo que você fez Sem dúvida. anteriormente. Então, por isso, novamente, a gente está falando da agricultura de base, da importância de se fazer análise de solo, a correção da acidez do solo, construção do perfil do solo, a inclusão de manutenção de matéria orgânica do solo, dos micro-organismos também vivos no solo, para que todos esses fatores contribuam para que você tome as decisões mais para frente, né? Que daí, no caso de fosfatagem, correção do fósforo no solo, a manutenção. Então, tudo isso daí depende muito da base. Por isso que a gente está reforçando isso, vem divulgando bastante para que o produtor ele realmente dê uma atenção maior do solo dele, fazer a correção, fazer a análise de solo, fazer todos os procedimentos aí, os usos dos insumos, né, para que isso beneficie ele, né? Isso não é custo, né? Isso aí não é despesa, é um investimento que ele faz para que ele otimize todos os recursos que ele vai colocar no solo, Tem que né? ser uma poupança, né? É um investimento a longo prazo. Ele vai investir agora. Não tem nem dúvida, Rafael. E igual nós falamos sobre amostragem de solo, né? Quando você tem já o resultado em mãos, nós temos uma tabelinha que
que você consegue se expressar bem aí os teores de fósforo, quais são os níveis, né? Sim, que é essa tabela aqui, né, que a gente faz os teores de nutrientes do solo e o teor de argila, né? Para você ter uma... Isso. Isso daí é teor de argila, né? Sim, que tem dois métodos, Que né? O hoje método é um dos Elish e o principais, se você método olhar, Resina. isso daí. Então, nós temos hoje, pelo teor de argila, e nós temos o teor de fósforo no solo, você com análise na mão, você consegue predeterminar se o seu solo está com os teores muito baixo, baixo, médio, adequado ou alto. E a partir daí é onde você vai ter a tomada de decisão. Qual a dosagem você vai usar, qual produto você vai usar, e aí nós podemos partir para outra tabela, que é a de recomendação. Sim, aqui a recomendação ele tem, levando em consideração o nível crítico, né, e a capacidade de tampão do fósforo, né? É em cima do que você tem em mãos, vou dar alguns exemplos aqui. Você tem na mão hoje um teor de fósforo aí, que vamos falar que você está com 5 ppm de fósforo, você precisa elevar para 10. Você falar os teores de argila aí, vamos falar aí de 16 a 35% aí. No caso de resina, quer dizer, você precisa levar para 15, 5 menos 15, você precisa elevar 10. Né? Então, 10 vezes 10, você vai precisar colocar 100 kg de P2O5 por hectare. Você partindo hoje na linha dos termos fosfato, que ele tem 25% total de fósforo, a recomendação seria 400 quilos por hectare, com aplicação em área total e incorporada a 20 centímetros. E assim, até o manejo, né, Douglas, de você fazer, além de você fazer a escolha correta do produto a ser aplicado, baseado no que o seu solo está apresentando. E o manejo também da aplicação é de extrema importância também. E assim, pode ser que algum produtor ainda aplique fósforo a lance e não faça a incorporação também do produto. Ou faça a incorporação mais raso, 0 a 10, e não chega aí a 0 a 20, e essas condições até o manejo ele pode ter uma perda. Ou faz lá o equipamento um pouco mais pesado, uma incorporação mais profunda aí também, aí você tem que ter esse manejo, né, adequar realmente a forma que você vai aplicar para que tenha eficiência. Não adianta você, coloquei 400 quilos do produto lá recomendado, mas ele não deu resultado. E aí, como foi feito a incorporação desse produto? Né? O que a gente sempre fala, o Rafael, é o quê? Quando a gente vai fazer a fosfatagem, propriamente dita, não como manutenção, né? O correto é você aplicar lanço, uma aplicação uniforme, tá? Você levar uma faixa uniforme e você fazer essa incorporação de 0 a 20 centímetros. Nós temos algumas realidades de algumas culturas perenes, aí, semi-perenes, que já estão incorporadas, que você não consegue incorporar esse fosfato como manutenção, que é o que a gente fala, né? Você pode fazer ele a lanço sem incorporar, mas desde que tenha matéria orgânica. E aí a cobertura vegetal, né, no caso de citros, por exemplo, onde você tem aí entre na rua aí o uso geralmente de braquiária, né, para que você crie essa condição favorável de matéria orgânica, para que esse nutriente, essa matéria orgânica entre em contato com o produto e aí sim faz todo essa sinergia de melhor aproveitamento do nutriente, né? Não tenha nem dúvida. E outra cultura principal também aí que deixa uma palhada muito boa aí de cobertura é a própria cana, Sim, sim. né? Como eu estou dizendo, então todo o manejo, né, da escolha do produto, uma forma de aplicação, no caso de cana e citros, aí, você utilizar aí a matéria orgânica como um aliado, por isso nós falamos no bate-papo aí anterior sobre a importância da matéria orgânica no solo, cobertura vegetal, para que todos esses fatores contribuam para ter uma melhor eficiência dos nutrientes do solo e também da produção, né? Não tenha dúvida. Mas igual nós demos um exemplo aí de cana e citros, mas hoje no Brasil uma boa parte dos plantios de cereais
são plantios diretos, né? Já áreas já preparadas de anos e anos atrás aí, como parte corretiva, adubação verde, matéria orgânica, né? Para ter essa maior disponibilidade de fósforo, né? Dentro do ambiente que é o solo, né? Tem vários organismos vivos ali que ajudam também na disponibilidade do fósforo. Sim. E assim, essa situação, né, desse manejo todo para fazer a correção do fósforo, a manutenção do fósforo, né, tem que ter um acompanhamento técnico, né, para que sejam avaliados aí os critérios, né, que são importantes, né, para que seja feito o melhor manejo, né? Escolha do produto a ser aplicado, a forma que vai ser utilizado o produto, e aí a gente tem que ter a base técnica, né, o acompanhamento técnico, né, também tanto da parte, se o produtor tiver uma pessoa responsável pela área técnica dele, ou até o pessoal das empresas, né, fazer essa recomendação, passar essas informações para ele, porque também o produtor, às vezes, ele recebe algumas informações e ele fala, não, para mim não é tão importante isso daí, e ele deixa de lado para fazer algum outro manejo, ele fala, não, para mim não interessa, para mim não é tão importante, mas vale sempre a gente reforçar junto aos produtores a importância de se fazer o uso eficiente, né, o uso correto das tecnologias, das técnicas, né, de aplicação de produto, de manejo, para que ele consiga atingir a produtividade ideal aí, né? Quando você já tem esse fósforo aplicado a lanço, incorporado, você aumenta a superfície de contato dele, né, com o solo, que é o que a gente fala de fósforo lábil. Existem várias formas de perca de fósforo para o solo, né, que é o que a gente fala que é a fixação, tá? Quando você tem o pH que não está corrigido, né, dentro da faixa ideal, você tem as principais perdas dele, que seria para o alumínio, para o ferro e para o manganês. Quando a gente fala com pH mais baixo, né? Sim, aí quando a correção, né, não é feita corretamente, né, ou não é feita, né, você potencializa os elementos aí que fazem a fixação Processo de perda do fósforo, né, para o ambiente que é o solo. É isso aí. Então você tem que fazer. Então é até interessante e até engraçado a gente ficar repetindo sempre isso, né? Falando que a importância da correção da acidez do solo vai interferir no aproveitamento dos nutrientes, né? Se você não fez a correção lá atrás do pH, lá na frente, na hora que você for fazer o uso de um fertilizante, ele vai ser impactado, provavelmente negativamente, provavelmente não, realmente negativamente. Diretamente. Isso, porque o pH ele vai interferir no aproveitamento desse nutriente, né? Não tenha dúvida disso. E aqui a gente está falando E da correção do pH quando do a gente, solo e do alumínio também, do ferro, né? Como aí o uso dos insumos, né? Do calcário e do gesso agrícola, que ele tem um fator aí para neutralização do alumínio tóxico do solo, né? Também para dar a construção do perfil do solo. Então, são insumos extremamente importantes para quem busca uma produtividade, né? não, é como a gente sempre acaba batendo na mesma tecla, né? Sempre repetindo várias vezes, né? Que é aquilo que a gente fala, isso é o alicerce de qualquer cultura, né? Que é a construção da estrutura do solo, do perfil do solo, né? Que é a parte corretiva, calcário, gesso e fosfatagem. Além de quem tem condições, né, de fazer esse manejo também de matéria orgânica, né, cobertura vegetal, para poder dar essas condições favoráveis também para ter os micro-organismos benéficos, né, para poder fazer o complemento desse manejo para que potencialize todos os outros processos que vão vir pela frente, né? Sim, isso é primordial hoje aí, onde a maioria já está buscando aí entre um plantio e outro, né? Plantio de algumas culturas buscando o quê? Aumento de matéria orgânica, né?
Sim, até do caso da matéria orgânica, né, os micro-organismos aí, eles são de extrema importância para fazer a solubilização do fósforo também, né? Eles fazem auxiliam para que esse fósforo que vai estar lá no solo, né, na solução do solo, eles conseguem fazer o melhor aproveitamento desse fósforo. Então, todo o processo que a gente vem falando aí, né, dessa construção dessa agricultura de base, rever alguns conceitos, né, para quem ainda não se lembrava ou deixou, como eu disse, deixou de utilizar alguma técnica aí. Então, é extremamente importante você utilizar todos esses insumos, esses manejos para poder buscar, dar condições ideais para que a planta tenha força, né, consiga aí desempenhar o seu papel, que é produzir, né? Então a planta ela bebe nutriente, então você tem que ter água no solo, tem que fazer o manejo adequado da matéria orgânica, correção da acidez do solo, construção do perfil do solo, ter um crescimento radicular aí mais profundo, né? Buscar essa construção do perfil do solo para ter um crescimento radicular. Então, todos esses fatores influenciam no resultado final, lá na hora que vai fazer a colheita da produção, né? Sim, e depois, né, dessa construção toda feita, a planta, né, o fósforo na planta, ele tem uma função muito importante, né? Enquanto no solo ele é, bem dizer, imóvel, né? Ele é pouco móvel, que é considerado até imóvel no solo, na planta ele é móvel. E ele tem uma função primordial, que é o quê? Maturação de grãos, de frutos, fibras, né? E vigor de plantas. E principalmente na fase de armazenamento, a utilização de energia, né? Que é captada pelo processo da fotossíntese, que é a ATP, o fósforo tem uma função essencial dentro da ATP e, consequentemente, quando você tem uma planta bem nutrida, né, não só, principalmente aí quando a gente fala do fósforo, consequentemente você vai ter um maior peso, né, de grãos em geral, né, falando de grãos quando a gente fala de cereais, mas se eleva para as principais culturas aí que a gente cultiva aqui no Brasil. E aí a gente tem falado, né, dos dois primeiros bate-papos aí da importância dos macroelementos secundários, né, o cálcio, o magnésio e o enxofre, que são a base. Magnésio, Isso. enxofre. Então, esses macronutrientes secundários que são importantes, que vêm através do calcário, através do gesso, né, que vão fornecer esses nutrientes no solo, né, e depois a gente já está entrando aí nos macronutrientes principais, né, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. No caso aqui, fazer a correção do fósforo do solo, né? Depois nós vamos entrar também no assunto do potássio, e o nitrogênio aí, ele tem algumas características importantes aí também na parte de fazer a adubação dele nitrogenada, né? Para que ele tenha, aproveite todos os nutrientes, né? E aí volta lá da lei do mínimo, né? Então você tem que equilibrar todos os nutrientes, isso, para equilibrar todos os nutrientes, né? Para que eles tenham melhor aproveitamento, né? Que essa teoria aí é do Justus von Liebig, né, que eu acho que é de 1800 e pouco, essa teoria, e que hoje, se não for levado em conta isso daí, a produção hoje não acontece, né? Não tem nem dúvida, né? É igual a gente fala, não adianta você querer comer o que a gente come todo dia um pouquinho, querer comer tudo num dia só e ficar o resto do dia sem comer, né? Sim. Claro que a gente não vai dar conta de comer tudo de uma vez. É o mesmo caso das plantas, né? A gente conseguir, não só no caso, principalmente do NPK, o que a gente conseguir buscar no mercado aqueles fertilizantes que te dão um residual durante todo o ciclo, né? Isso daí é uma tecnologia hoje que os principais produtores estão buscando no mercado, né? Um fertilizante que te dá um residual aí para estar tá nutrindo a nutriente na hora que ela esteja precisando, né? E assim, hoje o Brasil tem uma condição favorável de fazer safra e safrinha, né? No mesmo ano, e aí você tem que deixar condições ideais, né? Você faz ou safrinha ou na safra, você dá condições para
a cultura subsequente ela aproveitar aquele nutriente que está ainda no solo, né? E aí você ter produtividades altas também, né? Principalmente em safrinha, geralmente o pessoal não faz muito uso de nutrientes, usa alguma coisa de fertilizantes, mas ele já aproveita também a safra anterior, né? A produção anterior, né? Os nutrientes que foram corrigidos, foi todo o manejo adequado no plantio da safra principal, né? E ele vai otimizar e vai aproveitar esses nutrientes. Aí sim, como você teve duas culturas na mesma área, você vai ter que fazer o manejo de correção, né? Você vai ter que sempre repor aqueles nutrientes que a planta extraiu, né? O correto, né, o que a maioria, né, que todo mundo faz é, no mínimo, né, colocar adubação de extração da cultura para sempre manter aquele banco, né, principalmente do fósforo no solo, né? E por isso é primordial que você faça uma análise de solo anualmente para você verificar como está a sua fertilidade de solo, né? Para verificar o que você precisa colocar de mais ou de menos. Sim, e aí a importância, né? Como você disse no começo, fazer uma amostragem dessa área, né? Tentar fazer aí uma coleta de mais pontos, né? Para poder ter uma dimensão, porque a gente sabe que dentro do mesmo talhão tem diferença de fertilidade do solo, né? E até às vezes o produtor fala, mas eu vou colher mais amostra da mesma área, como que vai ser? Vai ficar um custo elevado. Mas se ele tiver esse conhecimento, aí existem outras ferramentas aí também, né? Agricultura de precisão, onde você consegue ter uma visão, enxergar o mapa, né, de fertilidade do seu solo, conforme for aí os nutrientes, conforme for a empresa também. Você consegue entregar, fazer a aplicação dos nutrientes a taxa variável para fazer a otimização do uso desses insumos também, de calcário, gesso, fósforo, né? Você consegue enxergar isso aí. É tudo investimento que você faz, né? Que esse investimento é comprovado que você tem o retorno dele, aí acho que, se eu não me engano, no caso do gesso agrícola, aí, a cada R$ 1 investido no uso do gesso agrícola, você retorna 7, né? Você recebe 7 de retorno, paga o investimento e sobra 6 reais. Então, todo investimento ele tem o seu retorno, né? Então, você faz aí o uso racional desses insumos, né? Para que você otimize também os seus recursos, né? Sem dúvida, chegamos a ter trabalho aí em algumas culturas aí, de ter o acréscimo de produção, quando a gente fala em adubos de solubilidade gradativa, no caso de cana, em torno aí de 8 toneladas aí a mais aí por hectare. Então já é um retorno que você consegue pagar o investimento e ainda sobra, né? Sim, então são as E, somas. consequentemente, você vai ter uma janela maior entre uma safra e outra, né? Você consegue alongar o ciclo, né? E a soma todos esses fatores, né? Você vai somando, você faz a melhor otimização do uso do gesso, você tem o retorno com o fósforo. Então você soma esses fatores aí, no final você consegue ter um incremento de produtividade aí, alguns casos aí, sei lá, no caso de cana, por exemplo, com o uso racional aí do manejo do fósforo, você consegue ter 8 toneladas, somado lá o que você fez com o gesso, mais umas 5, 6 toneladas. Então, sei lá, você consegue aí, sei lá, no fechar das contas aí, um incremento de 10, 15, 20 toneladas por hectare, e você pagou os investimentos e ainda te deu o retorno, né? Te deu lucro isso daí. E além de tudo, você está dando condições ideais do seu solo para as próximas culturas, no caso de cana, aí alongar o ciclo da cultura, podendo chegar a 2 cortes a mais na mesma área, sem ter o custo de fazer reforma cada 3, 4, 5 anos, que a gente já acompanhou aí de acontecer também, né? Situações dessa. Então, você vai tendo condições para que a planta tenha um desempenho melhor, né? No caso de cana, aí, passando aí, chegando na casa dos 3 dígitos, né? Acima de 100 toneladas por hectare. Então, você vai dando condições para que você mantenha essa produtividade mais alta, né? A gente já chegou a ver aí, tem casos aí que cana de terceiro corte, 65, 70 toneladas por hectare.
E aí, assim, chegando, fazendo a conta, dependendo da situação aí do preço da ATR, você fazendo conta, às vezes não compensa você manter um canavial nessas Não situações, fecha a conta. não fecha a conta. Aí você tem que reformar o canavial, e aí você vai fazer tudo de novo que você não fez, né? E aí você vai manter o canavial, ele vai chegar a 80, 90 toneladas, aí já cai para 85, 70, porque você não fez aquela construção, aquela base teoricamente mais melhor, né, para que a planta consiga fazer. Então, cada 3 anos você fazer reforma de canavial, eu acho que é bom você rever o que está sendo feito para poder, que está sendo jogado dinheiro fora, né? O que está acontecendo muito aí, Rafael, já que você entrou no mérito aí especificamente de cana, é que na cana, vários grupos aí, né, que estão na casa daí, vamos falar aí, de 3 dígitos aí, o pessoal está fazendo manutenção ou ano sim, ano não, ou normalmente nos anos ímpares, né? Para quê? Para tentar manter a produção ou que caia menos, né? Que a produção não caia tanto de um ano para o outro e que você consiga alongar a reforma, né? Em vez de você reformar com 3 anos para 4 anos, você consiga alongar para 5, 6. Porque hoje o custo de reforma está muito caro. Se eu não me engano, está na faixa aí de 7 mil, 8 mil reais, se não me engano, por hectare. E assim, você renovar a cada 3 anos, 4 anos e ter um custo aí de, sei lá, se for 5 mil, 6 mil reais por hectare, é um investimento alto, né? Sendo que você poderia, ao longo do ciclo aí, fazer toda a base, fazer um investimento maior, né? E você ter condições de dar uma vida útil, né? Uma longevidade para a produção maior. Tem casos aí que, acho que fazendo todo o manejo adequado, desde do início da implantação do canavial aí, tem casos aí chegando a 8, 9 cortes aí, mantendo níveis altos de produtividade, sempre ou chegando, passando 100 toneladas por hectare ou próximo de 100, né? E isso daí é muito interessante. Né? Tem grupos aqui em São Paulo que está nessa casa aí de 3 dígitos aí, com cana aí de 9, 10 cortes aí. Isso Tudo daí isso por causa do manejo, né? É a soma dos fatores, né? Soma do manejo, né? Então, todos os manejos adequados para você otimizar também essa produção, você tem que fazer isso daí, né? Faz esse investimento, mas você consegue dar uma vida, a longevidade para o canavial aí que vai te recompensar e vai te pagar todo o investimento que foi feito, né? Não tenha dúvida, é um investimento que se paga. Então aí, Douglas, a gente chega Que nessa. se paga e traz retorno financeiro, né? Isso, que se pague e traga um retorno financeiro. Não é só empatar. Às vezes, se empatar ainda é interessante, né? Você ter esse investimento e ele empatou, dependendo da situação aí, você não está perdendo, mas você está empatando esse investimento, porém você está construindo aí uma condição favorável para o seu solo, para ele se manter e te manter nessas condições ideais. Aí você vai ver aí como a variação do preço dos produtos agrícolas aí variam bastante, no caso são commodities, né? São preços que têm uma variação muito grande de ano para ano, mas a tendência é que o custo da produção, a tendência é de aumentar, né? A gente tem acompanhado aí a alta do preço da soja, da arroba da saca da soja, da arroba do algodão, do preço do saco do milho também, né? Da arroba do boi. Então, todos esses fatores aí a gente tem acompanhado que ele tem aí tido alguma variação, mas sempre crescente do preço, né? E aí, se você fez um investimento lá atrás e está empatando, né? E assim, se teoricamente você tinha pretensão de empatar, mas daí na colheita aí você conseguiu uma condição favorável, o preço do café também, o preço do café talvez chegando aí ao preço mais alto do que você utilizou, como fez o cálculo do custo, né, da produção, você tem um ganho, né? Você está ganhando. Falando já em preço de commodities, hoje se você olhar até histórico aí, a relação, né? Hoje, principalmente falando de fertilizantes e corretivos, nunca teve uma relação tão boa quanto teve esse ano, né?
Sim. Isso você tem que ter esse histórico, né, para você fazer esse comparativo, né? Você ter base, falar, olha, o preço do saco de soja nunca chegou nessas condições, né? Atingido assim, superado a barreira dos R$ 100, né? E como que vai ser isso daí? Então a relação de troca aí fica bastante interessante, né? Não, sem dúvida, né? A gente está falando em termos de commodity, mas no geral é mais renda para o produtor, né? Então, consequentemente, o produtor tende a investir mais, né? Em novas tecnologias, em fazer uma correção melhor, igual a gente falamos de agricultura de precisão, né? Hoje já tem muito produtor indo para essa linha, né? De agricultura de precisão. Sim, até entra no outro fator aí, Douglas, que é o produtor, ele sempre quer aumentar a produtividade, quer aumentar a área de plantio, às vezes vai arrendar uma nova área, né? Tem o custo do arrendamento, acredito que o custo do arrendamento hoje seja um pouco elevado em algumas regiões do país. É, às vezes, opa, vou fazer a conta, vou pôr no lápis, compensa eu arrendar uma nova área, né? Fazer toda a movimentação de equipamento, abertura da área, fazer todo o investimento nessa área para fazer esse aumento da área de produção. Talvez se ele otimizar a própria área dele, né, fazer o manejo adequado lá de todos os insumos, calcário, gesso, matéria orgânica, fosfatário, fazer todo esse manejo de base, ele pode ter um resultado, acho que se não falar igual, melhor do que se ele fosse arrendar uma nova área, né? Além de que se ele arrendar, não é a área dele, né? Ele vai deixar para o outro. Então, às vezes ele fala, mas eu não vou investir tanto nessa área do arrendamento, porque depois que eu vou acabar o contrato do arrendamento, vai ficar lá e vai ficar para o outro. Opa, então pera lá, reveja lá o seu conceito de investir no que é seu, né? Quem tem área própria, melhorar a produtividade, o manejo dentro dessa área própria aí, para que ele consiga extrair o melhor resultado do que ter áreas novas de abertura aí de arrendamento, né? É o que a gente busca, né, como profissionais aí, como nós, agregar para o produtor que ele produz mais dentro da mesma área, né? Igual a gente fala, produzir mais por hectare com menor custo, tá? Fazendo a tecnologia correta, né? Para que ele busque alta produtividade e que melhore a lucratividade dele, né? Isso é o foco principal nosso aí como profissionais, né? É isso aí. Douglas, eu acho que tem mais uma... Aqui não, já chegamos no final. Douglas, Não, aqui já já encerramos aqui. estamos nos finalmente. Acredito que nós comentamos aí a importância do uso da fosfatagem, né, como corretivo, como manutenção. Também retomamos alguns assuntos aí que foram falados nos bate-papos anteriores sobre a calagem, gessagem, a matéria orgânica, que todos esses insumos, né, esses manejos que são feitos antes, eles contribuem para a melhor eficiência do uso do fósforo, né, para fazer uma fosfatagem aí, também a escolha do produto mais ideal para aquela situação de solo, né, se for um solo mais argiloso, né, se for um solo mais arenoso, a gente tem que ter esse critério, a forma de aplicação também. Então, são informações que a gente está debatendo, né, e está retomando, que às vezes o produtor pode passar desapercebido para ele alguma coisa. Ele falou, opa, tá falando agora também do uso de abertura de novas áreas, né, arrendamento. Não, vamos tentar, não que sou contra o arrendamento, tem que, se for necessário arrendar e fazer um investimento, tem que ser feito, mas vamos pensar também um pouco dentro da própria área, né? Isso aqui é aumentar a produção, aumentar a área, aumentar a área de plantio, mas tenta rever, fazer o dever de casa primeiro, né? Para que você consiga extrair, né, de forma mais eficiente os recursos, os investimentos que você está fazendo na sua área, né? E depois, sim, lógico, buscar novas áreas, aí, o crescimento de área arrendada, né? Para que você obtenha maiores produtividades, né? Douglas, meu amigo, vamos deixar uma mensagem final aqui. Primeiramente, né, eu agradeço a oportunidade de estar participando
E o que eu deixo de mensagem é o quê? Hoje, eu desejo que todos os produtores aí estejam firmes na batalha, como sempre tiveram, sempre buscando novas tecnologias, novos produtos aí no mercado, que nós temos muita coisa boa aí para ajudar eles a produzir mais e melhor. É isso aí, Douglas. E agradeço a sua participação, né? Também agradeço ao nosso amigo Gustavo Tonetti aí que, que conduziu que fez a ligação entre nós aí para poder fazer o bate-papo, né? Agradeço a Fosfas por ter liberado você para fazer esse bate-papo comigo aí, com os produtores do canal, né? Com o pessoal ligado ao canal aqui, Amigos Agro e Vida, né? E para encerrar, gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que tem ficado no final do nosso bate-papo, é que estamos todos juntos nessa nova missão, que é auxiliar o produtor a produzir alimento. Pessoal, então ficamos por aqui e até a próxima.